O FOG nada mais é do que uma adaptação a uma transição, né? Quer dizer, o cérebro, desde a puberdade, trabalhou com o estrogênio, né? E o estrogênio, sim, tem uma atuação muito importante no cérebro, tanto do ponto de vista metabólico mesmo, né? O neurônio precisa do estrogênio para ter açúcar, e também o estrogênio está no cérebro como um ajudante aí nas sinalizações, né, cerebrais. Então, quando a mulher começa a perder isso, né, principalmente nesse período de transição em que é bem flutua muito, esses sintomas aparecem. Minha vivência no dia a dia, essas mulheres que têm essa parte intelectual muito explorada ao longo da vida, professoras, donas de empresas, pessoas que fazem palestras, reclamam muito de FOG, Sônia, mas muito mesmo, de se envergonharem. Às vezes elas chegam para mim e falam assim, olha, eu não ligo para calores, eu não ligo para insônia, mas eu quero meu cérebro funcionando de novo. Né? E a Sônia não teve FOG. Você vê como a menopausa se apresenta de uma forma tão diferente, né, para cada um. Não, né? Eu não senti, mas assim, eu tenho déficit de atenção, né? Que se manifesta principalmente pelo hiperfoco. Então, eu acho que isso eu aprendi a domar esse hiperfoco na minha vida escolar. E ela funciona muito bem para mim também na minha vida profissional. Assim, eu pego um assunto novo a cada dia, eu preciso estudar esse assunto, saber todas as respostas. Então, eu pego horas e horas de pesquisa, eu entro naquela pesquisa e eu fico e vou... Às vezes eu começo a fazer a pesquisa de um assunto, quando eu vejo, estou com 30 abas abertas no computador, porque vai uma leva para outra e diz assim, é interessante, vou pesquisar isso aqui. Aí chega uma hora e diz, o que eu comecei pesquisando mesmo? Tenho que voltar lá atrás. Mas nesse processo eu aprendi um monte de coisas, e eu acho que o cérebro funciona um pouco assim também, né? Que quanto mais você estimula, né, mais você... E eu acho que teve um momento em que eu descobri uma coisa, eu tive contato com uma coisa que me ajudou muito também a manter isso, que é você conseguir desacelerar. A vida inteira, eu chegava assim, um médico ou um amigo, e dizia assim, Sônia, você devia fazer yoga. Não, eu faço porque para relaxar a tensão, para diminuir um pouco, né? Eu dizia, eu só consigo relaxar se eu conseguir levar meus batimentos lá em cima durante uns 40 minutos, ficar completa exaustão, aí eu fico relaxada. E aí, alguns anos atrás, eu estava me preparando para fazer uma série na Índia. E eu ia percorrer todo o Rio Ganges e passar por Rishikesh, que é o berço da yoga e tal. E aí eu pensei, acho que eu vou fazer umas aulinhas, acho que eu vou fazer umas aulinhas para entender o que é. Eu ia entrevistar um yogi muito famoso lá e tal. Aí eu fiz aquelas aulinhas, daí fiz a viagem para a Índia, e aí quando eu voltei, continuei em contato com a professora e tal, e aí entrou a pandemia. E eu continuei fazendo, porque era uma coisa que eu conseguia fazer, ter um contato com alguém, mesmo que fosse remoto, online. Então, eu continuei malhando, fazendo as coisas que eu fazia em casa, com pezinhos e tal, mas aquele contato eu mantive. E eu comecei a fazer uma coisa que não existia para mim, que é desligar completamente durante aquela hora da prática, que eu só me concentro na prática, na respiração, no relaxamento, no estar ali naquele momento, até porque para você fazer os asanas e se manter durante 1 minuto, você tem que estar ali, tem que estar respirando e tal. Eu acho que isso me ajudou bastante também. A manter a dar um descanso para o cérebro, para ele poder voltar a funcionar no corre depois. Enfim, está cheio de estudo que mostra também, né, claro, que isso é fundamental para...
Então, acho que as coisas foram acontecendo na minha vida em que as ferramentas que eu precisava foram aparecendo, né? Espero que continuem aparecendo, porque uma coisa que assim, eu acho que o pavor de todo mundo que tem pais e mães com demência é o fantasma da demência. Sim, sim. Isso é o pavor que eu tenho. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de demência. Sim. Então, fala pra gente. E é justamente isso, né? Quando vem esses sintomas do FOG, as mulheres automaticamente, né, fazem associação. Vou ficar demente, né? Porque tá me faltando a memória, não tô conseguindo mais desempenhar a minha profissão do jeito que eu fazia antigamente. Aí a associação é direta, né? E não é assim, graças a Deus, né? O FOG nada mais é do que uma adaptação a uma transição, né? Quer dizer, o cérebro, desde a puberdade, trabalhou com estrogênio, né? E o estrogênio, sim, tem uma atuação muito importante no cérebro, tanto do ponto de vista metabólico mesmo, né? O neurônio precisa do estrogênio para ter açúcar, e também o estrogênio está no cérebro como um ajudante aí nas sinalizações, né, cerebrais. Então, quando a mulher começa a perder isso, né, principalmente nesse período de transição em que é bem flutua muito, esses sintomas aparecem. Mas depois, né, em que há uma estabilização, depois que passa essa transição, esses sintomas tendem a melhorar, né? E não necessariamente as mulheres vão desenvolver demência, né? Porque se fosse assim, né? Quer dizer, você mesmo falou, Ju, quer dizer, a maioria das mulheres vem com essa queixa. 80%, vamos colocar, né? Vem com essa queixa. Você imagina 80% das mulheres desenvolvendo Alzheimer. Não é isso que acontece. 15% das mulheres vão desenvolver o Alzheimer, que tem outras questões genéticas e também ambientais, né? Que podem envolver.